Morador pode alugar sua vaga de garagem? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de passar alguns recados para você, né? Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. E também marque o joinha aí, para a gente se tornar mais relevante aqui no YouTube. Uma outra informação que eu gostaria de passar para vocês é que aqui na minha apresentação eu sempre falo que sou editor do Jornal do Síndico e algumas pessoas me perguntam como que faz para receber o Jornal do Síndico, né? Então eu falo para você para fazer um pedido para mim dentro da nossa área de atuação, né, através do nosso WhatsApp, que é o código de área 31, o número 984817642. Né? A gente tem o maior prazer em encaminhar o exemplar, seja físico, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Né? O nosso interesse é que a nossa informação seja disseminada para o maior número de pessoas, né? Hoje aqui com a gente, mais uma vez, está o doutor Renan Gouveia. Tudo bem, doutor Renan Gouveia? Seja bem-vindo. Olá, Márcio, tudo jóia, graças a Deus, tudo por aí. Tudo tranquilo. E então, doutor Renan, essa questão aí do aluguel de vaga de garagem, né, tem uma legislação assim que não é tão recente, né, mas que ditou uma norma, né, sobre o aluguel de vaga de garagem nos condomínios. Como é que está essa situação hoje? Perfeitamente, Márcio. É uma legislação, na verdade, de 2012, né, que impossibilitou, né, o aluguel, a comercialização, a alienação das vagas de garagem para pessoas estranhas ao condomínio, pessoas, né, fora ali da natureza condominial, que não seja coproprietário, né, que não seja um condômino. Então, essa mudança, né, acabou gerando diversas dúvidas, mas, por outro lado, também contribuiu muito para com a segurança, né, dos condomínios. A legislação, né, ela vai sendo adaptada de acordo com as necessidades, né? E à época foi necessário, né, foi identificada essa situação, né, e necessária uma intervenção do nosso legislativo. Por quê? Porque quando você aluga uma vaga de garagem, seja num condomínio residencial ou seja num condomínio comercial, para um terceiro, para uma pessoa que está fora ali da natureza condominial, que não é um condômino ou um coproprietário, essa pessoa passa a ter acesso ao condomínio. Então, fragiliza um pouco a segurança daquele condomínio, né? É necessário um cadastro, né, de placa, de veículo, de condutor. Então, assim, dificulta bastante essa questão da segurança. Então, né, para evitar essas problemáticas que estavam acontecendo de forma rotineira, o legislador fez essa intervenção para quê? Para que pudesse sim alugar, ceder, alienar, mas para as pessoas que compõem o condomínio. E caso o condomínio queira, né, abrir essa possibilidade para alugar para um terceiro, para uma pessoa fora do condomínio, há a possibilidade, desde que esteja previsto na convenção. Então, dois terços podem reunir e alterar a convenção para que haja essa possibilidade. Então, assim, a legislação ela, né, veio para poder resguardar o condomínio no seguinte sentido, que só pode ceder, alugar ou alienar para estranhos ao condomínio com previsão na convenção. Se não tem previsão, realmente só pode ser alienada, cedida, alugada para quem compõe aquela natureza condominial. Doutor Renan, agora isso aí se aplica também a essas vagas de garagens que têm uma matrícula em separado? Porque assim, eu vejo que tem tanto prédio comercial quanto residencial, mas eu acho que é mais nos comerciais, né? Que Uhum, as pessoas às vezes compram vaga de garagem, né? Não uhum. necessariamente uma sala, uma loja, ou até compram também sala e loja com direito e a vaga.
mas comercializa separado. Nesse Uhum. caso de prédio comercial, principalmente, que você tem uma matrícula em separado, também essa legislação restringe o proprietário dessa vaga com matrícula separada de alugar para um estranho ao condomínio? Perfeito, Márcio. A legislação, ela engloba todos os condomínios, né? Seja ele residencial ou comercial. Realmente, nos condomínios comerciais, a gente vê, né, na maioria das vezes, matrículas independentes para vaga de garagem, para loja, para sobreloja, para salas. Nos comerciais já é desculpa, nos residenciais já é diferente. Nos residenciais, normalmente, cada apartamento ele tem direito de uso a determinadas vagas. Ou seja, as vagas estão inseridas dentro da matrícula dos apartamentos. Nos prédios comerciais, normalmente se tem duas matrículas, né? Uma para a sala e outra para a vaga. Né? Ou se são duas vagas, três matrículas, uma para a sala e duas para vagas, ou loja e etc. Normalmente, nos prédios comerciais, as matrículas elas são independentes, elas são individualizadas das vagas, lojas e salas. E isso possibilita a comercialização independente dessas vagas. Porém, a legislação ela engloba tanto os comerciais, né, repetindo, quanto os residenciais. Então, se a pessoa quiser vender uma vaga de garagem num prédio comercial e a convenção não permite, né, ela corre o risco de não conseguir fazer essa transferência, né, de estar ferindo a legislação. Então, a convenção ela tem que trazer essa possibilidade. Se ela não trouxer essa possibilidade, há um risco do negócio não ser possível de ocorrer. Então, para que a pessoa adquira ou para que ela venda uma vaga de garagem, o primeiro passo é verificar a convenção do condomínio e ver se tem essa previsibilidade lá de comercialização, alienação, locação das vagas para terceiros, né, para estranhos ao condomínio. Renan, não está na pauta não, mas deixa eu pegar um assunto aqui, um gancho aqui nessa história de aluguel de vaga de garagem, que acho que dá muito conflito também em condomínio, que é aquela coisa da cessão provisória. Eu vou explicar, né? Às vezes você tem um morador que não tem carro, né? Mas você tem um amigo que mora próximo e pede para deixar o carro ali na garagem, ou então o filho da proprietária deixa o carro ali na garagem, mas não mora no condomínio. E essa situação, como é que fica dentro para quem administra ali o condomínio, administrar essa situação? A cessão temporária, né, ela equivale basicamente à locação, ao empréstimo, né? Então, assim, é, para terceiros, para estranhos ao condomínio, realmente tem que ter a aprovação na convenção do condomínio, tem que ter a previsão na convenção do condomínio. Então, você deu alguns exemplos. Para netos, para filhos, para esses aí compõem a natureza condominial, porque vai estar utilizando aquela unidade residencial ou aquela unidade comercial. Então, por exemplo, se ele for na casa da avó, ele vai estar indo no apartamento da avó e a vaga pertence à avó. Agora, o problema surge quando é um terceiro, quando é uma pessoa totalmente fora. Vamos supor que eu queira parar o carro no prédio ao lado, que tem uma vaga disponível, para eu ir no outro prédio visitar a minha avó, né? Nesse exemplo que a gente está conversando. E aí eu adentro a uma unidade condominial, um condomínio, saio desse condomínio para ir para outro local. Então eu acabo dificultando, né, ou colaborando para uma falha na segurança daquele outro condomínio. Então, essa questão se aplica quando é um terceiro, quando é uma pessoa totalmente fora. Mas, por exemplo, eu tenho uma vaga ociosa, né? Eu tenho um apartamento com três vagas e só uso uma. Eu quero ceder, alugar, emprestar para um vizinho meu. Não tem problema, porque a gente está dentro do mesmo condomínio. E aí o legislador ele deixa bem claro que é absolutamente cabível esse tipo de cessão, de locação e etc.
Agora, o problema é quando é um terceiro, né? Então, assim, que isso fique bem claro, quando está dentro ali da esfera condominial, de um condomínio, seja parente, seja pessoa que for, mas que for para a unidade que compõe aquele condomínio, não há nenhuma problemática. Mas quando é para um terceiro, uma pessoa de fora que vai só estacionar para poder ir para outro lugar que não tem nenhum vínculo com um apartamento ou com uma sala, que a problemática surge, né? E aí é o impedimento justamente pensando no quesito segurança. Mas se, por exemplo, eu for visitar minha mãe tem uma vaga de garagem, estou indo lá visitá-la, vou ficar temporariamente na unidade dela e ela tem uma vaga disponível, eu posso estacionar meu carro lá, não morando no condomínio? Ela permite? Perfeitamente. O que pode ser exigido pelo condomínio é um cadastro, né, do seu veículo, né, para você poder entrar na garagem, o porteiro liberar o acesso, né, informando que você vai ficar ali uma temporada, uma semana, um mês, 6 meses, né, justamente para colaborar com a segurança. Mas a vaga da sua mãe está vinculada ao apartamento dela. Então ela não está alugando para um terceiro, ela está alugando, né, ela está emprestando, ou quem está utilizando é o filho dela. Então, isso com cadastro prévio, não é caracterizado, né, uma alienação ou uma locação especificamente falando para terceiros. Pelo contrário, é interno, para quem compõe, né, no caso a sua mãe, aquele condomínio. Esse foi o doutor Renan Gouveia, advogado especializado em direito condominial e imobiliário. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aí mais uma vez, doutor Renan. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite. E aí, você achou que essas informações, né, foram satisfatórias, né, contribuíram aí para o seu conhecimento, né, em relação ao condomínio? Aproveite e marque o joinha aí, né, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e também ative o sininho para receber as notificações quando os novos vídeos entrarem no ar. O Comorar fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até já!